Jackson Nassif para mais um vídeo aqui de excelência aqui no canal. Não esqueça de se inscrever, deixa o like, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus parentes, amigos, familiares. Ok? E nesse vídeo vamos aprender um pouco das divindades, das obras necessárias para que nós possamos ter uma vida em comunhão com Deus. E essa obra que eu estou aqui em mãos é esse objetivo. Ela vai nos proporcionar alívio, né, espiritual, sabedoria, capacidade de seguir em frente e saber que lá na frente, no nosso futuro, tem coisas maravilhosas a nos esperar. Eu estou falando isso porque, pessoal, nós estamos aqui com essa obra de arte. Não falo só de arte, mas de entendimento, de capacidade, dentre muito tempo da história da cristandade. Nós estamos falando aqui a história dos Hebreus, né, de Flávio Joséfo. É uma obra muito interessante que eu comprei para minha coleção, para os meus conhecimentos. Estou estudando essa obra e resolvi compartilhar essas experiências aqui com vocês no canal JN Tutores. Mas a partir desse momento, galera, fica comigo aí. Eu vou estar apresentando para vocês como ela vem. Comprei, como eu falei, para o meu uso. É bastante grossa, galera. É uma capa muito interessante, né? Como vocês podem aqui analisar, antes de eu manuseá-la, eu vou estar abrindo de Abraão, a queda de Jerusalém, obra completa. Essa obra aqui, ela é editada pela CPAD, né? Como eu falei aqui do autor, História dos Hebreus. O que essa obra vai nos proporcionar? Esse autor, ou seja, esse homem chamado Flávio Joséfo, foi traduzido por Vicente Pedroso. Esse homem chamado Flávio Joséfo, ele foi um historiador judeu que viveu entre 37 a 103 anos depois de Cristo. Seu pai era sacerdote, eu vou falando e eu vou manuseando. Sua mãe descendia da casa real. Então, como vocês podem aqui analisar, começa o sumário que vai falar, né, do primeiro livro, e o capítulo dividido em capítulos e depois vamos colocar em tópicos, né? Criação do mundo, Adão e Eva desobedecem à ordem de Deus e ele os expulsa do paraíso. E como eu estava falando, pessoal, instruído, né, Flávio José, na vasta cultura judaica, ele falava perfeitamente o latim. Olha que interessante, pessoal. Ele falava o latim e o grego e também ele sabia muito da cultura romana. Ele era judeu, demonstrou um intenso zelo pelas obras religiosas, né? E ele, durante a sua vida, ele viveu, né, sob o domínio do romano em 66 depois de Cristo, por ter se revoltado, né? Ele rompeu uma revolta dos judeus contra o Império Romano e foi enviado para dirigir operações contra os inimigos da turbulenta Galileia. Então esse foi Flávio Joséfo. Então, como vocês podem aqui analisar, tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês é a primeira parte, denominada primeiro livro, simboliza capítulos e depois por tópico. E o segundo livro, eu marquei aqui, como vocês podem aqui analisar, aqui em cima, segundo livro, né? Não, livro primeiro na realidade. Livro primeiro na realidade. Não, segunda parte, que sempre é assim, pessoal. Eu vou chegar um pouquinho para perto aqui, não vou expandir muito. Ó. A gente passou a primeira parte, que se denomina o primeiro livro, a segunda parte, que é o segundo livro. Aqui sempre por capítulos, e aí vai, né, dando sequência. Eu vou deixar o marcador aqui. Parte 2, que significa segundo livro. Parte 3, que significa terceiro livro. Né, e é sempre assim. E aqui, livro único, né? Como vocês podem aqui analisar, livro único, livro 4 e livro único, livro 5. E aqui acaba todo o conteúdo. E aqui vai falar um pouco, né? Como nós estávamos falando, vou puxar um pouquinho ali. Ele foi escritor e historiador judeu, 37 a 103 depois de Cristo, somente o latim e o idioma do Império Romano. Imagine você quem foi Flávio Joséfo. E aqui, como vocês podem aqui analisar, Império das Antiguidades, judeu e do Império Romano. Então ele sabia, aqui na realidade, depois da Bíblia, olha que interessante, depois da Bíblia,
é a maior fonte de informação sobre os impérios. Pessoal, é uma obra sensacional, né, com conceito, conhecimento. E aqui vem os índices e abreviatura do Antigo Testamento, né? E aqui, como vocês podem analisar, se encontra, né, os índices abreviados do Antigo Testamento. E dando continuidade, aqui vem a importância da história a se compreender o plano de Deus, né? Palavra história, né, como vocês podem aqui analisar, é grega. E aí vai te dar aqui todas as informações do que é história. E nós vamos passar um pouco para frente aqui, pessoal. Marquei aqui uma coisa muito interessante que eu achei aqui também, que eu vou compartilhar agora com vocês. É sobre, né, os nomes dos rios, né, que tem também, é como se fosse uma Bíblia apresentada de uma forma simples também e objetiva, né? E aqui fala, né, quando Deus, né, deu a ordem e para Adão e para Eva, que fala aqui em cima. Vou puxar um pouquinho para cá, como vocês podem aqui analisar. Aqui fala, ó, Deus perguntou-lhe por que, em vez de sentir prazer em se aproximar dele, estava fugindo e se escondendo. Como Adão não soubesse o que responder, porque se sentia culpado, Deus lhe disse: eu vos havia provido de tudo que podereis desejar para viver sem penas e com prazer, uma vida inceta de qualquer cuidado, que teria sido ao mesmo tempo muito longa e feliz. Mas vós opusestes ao meu desígnio, desprezaste a minha ordem, e não é por respeito que vos calais, mas porque a vossa consciência vos acusa. Olha que interessante, pessoal. Deus é poderoso. Então, quando Adão se esconde, mas Eva não era por respeito de Deus, mas sim por ter pecado, acusação, né? Muitas das vezes tem acusações que é pior do que dar um tapa na cara, né? E muitas das vezes, se nós não tivermos com a consciência tranquila, nós acaba sendo oprimido, né, pelo inimigo. Dando continuidade aqui, então, vocês vão aprender muito sobre essa obra. Caim mata seu irmão Abel, Deus o expulsa, sua posteridade é tão má quanto ele. Virtude de Sete, outro filho de Adão. Adão tiveram 2 filhos e 3 filhas. Aí, do que não fala na Bíblia, né? Fala que teve Caim e Abel, mas não fala das 3 filhas, que já aqui já dá o relato, né, que Adão e Eva teve mais 3 filhas, e provavelmente uma dessas filhas significa que eu acho que Caim pegou uma delas e saiu, né, para a terra de Nod para povoar lá depois da maldição. Então vocês vão saber todo esse conteúdo, né? Vai clarear mais a mente, lógico, vai relacionar com a Bíblia. Mas uma coisa interessante que eu deixei aqui marcado, quando a Torre de Babel, pessoal, fala Nimrod, né? O Nimrod, fala que aqui onde eu parei aqui, eu tô lendo, já estou no capítulo 4 do livro 1. Aqui fala que quando Cã sem Cã e Jafé aqui em cima, eles viviam mais nas alturas, né? E quando foi para a planície, mesmo assim, eles ainda se sentiram ainda com medo, sendo que Deus já tinha feito a promessa a Noé. Então não dá para entender, o ser humano é complicado de fato. Então você vai clarear a sua mente. E aí fala que eles começaram a ter a genealogia, né? E Nimrod, aqui fala também que Nimrod foi descendente, foi da descendência de Cã. Vocês se lembram que Noé amaldiçoou a descendência de Cã? Né? Se nós voltarmos lá atrás para a Bíblia, Noé amaldiçoou não a Cã, mas a de sua descendência. Então aqui Nimrod, né, era neto de Cã, né, que era parente também de Noé. E aqui fala que Nimrod começou uma revolta, né, começou a fazer, ou seja, manipular a mente das pessoas, né? E isso Deus sempre, né, deu a ordenança para os filhos de Noé, para eles multiplicarem e se dividirem, né, se espalhassem. Mas aí aparece Nimrod manipulando a mente, né, das pessoas daquela época e indo contra a vontade de Deus, ou seja, começou a pecar contra Deus e de fazer uma torre que chegaria ao topo, ao céu, e em homenagem aos seus antepassados, cujos foram mortos pelo dilúvio, todos os pecadores, filhos ímpios, e ele se revoltou e começou a fazer isso, como aqueles reis de Israel, né, começou a manipular, falar mentira, aqueles falsos sacerdotes. Então isso aí fez com que desagradasse a Deus, né? E Deus desceu e aí confundiu as línguas, né? E Nimrod perdeu aí, creio, foi contra Deus e acabou
todos vai contra Deus, a tendência é que não vai nunca prevalecer, mas vai ser destruído. Então é isso, galera. É o seguinte, essa é a história dos Hebreus. Vocês vão entender muita coisa desse livro. No decorrer de todo o livro, é tudo assim, por capítulo, né, tópicos. E é uma Bíblia sensacional também. Conhecimentos mais aprofundados, juntamente com a Bíblia, vai ser uma obra sensacional aí. Você que não é cristão, você que está querendo buscar ainda, está se querendo ter um pouco de conhecimento das divindades, naquele tempo lá, né, próximo lá do tempo de Cristo, né, saber um pouco da cultura romana, grega, da história dos judeus. Flávio José fala com propriedade e autoridade porque ele viveu nessa época. Então é um conteúdo, é um livro sensacional que você tem que ter na sua coleção, de estudos, né? Sabendo também que isso aqui é um estudo para conhecimento e você não vai deixar a desejar em nada em termos de outros conteúdos aí. Como eu falei, essa obra aqui é perfeita, pessoal. Ok? Então é isso, eu não vou tomar muito tempo, já passou de né? E como vocês podem ver aqui, ó, o total aqui até o final é de 1568 páginas. Então é isso aí, galerinha. Nós não estamos falando aqui de religiosidade, mas sim da palavra de Deus, né, que é o nosso intuito, e de sabermos um pouco das promessas que está por vir para as nossas vidas. Fiquem na paz, fiquem com Deus, galerinha. Fui.